Peter diz: na África, uma criança era propriedade de sua comunidade. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Os colonizadores europeus tinham grandes fazendas na província central. Eles partiram quando o Quênia se tornou independente. O povo Kikuyu e Kamba partiram das reservas superpovoadas e compraram suas terras. Eles passaram a ter uma vida nova, mas deixaram para trás os velhos laços comunitários e os sistemas de apoio para as crianças. James diz: ninguém achava que as crianças eram importantes. Peter ouvia as pessoas dizerem: as crianças não têm direitos, nem mesmo de falar. Peter diz: os direitos das crianças foram muito desrespeitados. Abuso infantil. Quando essas coisas acontecem, as pessoas não querem falar sobre elas. Elas ficam quietas. Uma combinação de fatores de risco pode levar uma criança a ficar cada vez mais vulnerável. Pode ser pobreza, imigração, discriminação, desastres naturais, a morte dos pais e, é claro, a AIDS. James diz: até os familiares não estavam cuidando das crianças. Os que eram deixados para trás pelos pais estavam sendo incorporados pelos parentes. A família de Margaret já estava enfrentando problemas quando a AIDS chegou e os colocou em crise. Margaret diz: quando meu pai morreu, eu não tinha esperança de continuar estudando. Eu tinha desistido, mas uma pessoa veio em meu socorro. Lydia Mungai era uma líder comunitária, membro de um grupo de apoio assistido pela Visão Mundial. Ela notou que Margaret estava ficando cada vez mais pobre e sentia que ela era inferiorizada pelas outras crianças. Crianças como Margaret enfrentam um risco cada vez maior de serem exploradas ou abusadas. Lydia diz: nós fomos formadas. Começamos a visitar os órfãos e a fazer doações pontuais de acordo com as necessidades. Em alguns casos, nós estávamos resgatando as crianças dos seus próprios pais. Elas eram abusadas, algumas estavam acostumadas a traficar drogas. As pessoas haviam se afastado das residências em que alguém vivia com AIDS, por causa do receio de contrair a doença misteriosa. Lydia recorda: anteriormente, nós não podíamos visitar uns aos outros. Eu mesma não tinha coragem de visitar essas famílias. Mas agora, por causa das orientações que recebemos e da compaixão que temos, queremos compartilhar com elas. Margaret diz: eu não me sinto mais sozinha. Uma pessoa está cuidando de mim. Lydia diz: nós caminhamos muito e nossos sapatos se estragaram logo. Os desafios são muitos. Você quer doar algo para as pessoas, mas você mesmo não tem nada. Você precisa ser muito ativo. Lydia Mboa, que também faz parte do grupo, diz que a motivação dela é ser como Jesus. Lydia Mungai acrescenta: mesmo se você nos chamar à meia-noite, nós levantamos e vamos para onde for necessário. O grupo de líderes comunitários, formado por homens e mulheres, cristãos e muçulmanos, chegaram até a alugar um terreno para cultivar alimentos orgânicos para os órfãos. Esther diz: fico emocionada ao ver que as pessoas estão doando, apesar de serem tão necessitadas. Elas estão doando do pouco que têm. As plantações não deram resultado por 3 anos consecutivos. Mesmo assim, eles continuam tirando do seu bolso ou conseguem trabalho para ajudar os órfãos. Eu fico emocionada. James, fico motivado quando vejo as pessoas fazerem isso. É muito animador ver os pobres ajudando os pobres. Lydia diz: você fica com vontade de doar. Até os que estão vulneráveis se aproximam e perguntam: posso ajudar? A comunidade fica emocionada. O grupo enfrentou obstáculos. Alguns pais irresponsáveis não aceitavam nenhuma ajuda, achando que o grupo queria interferir em suas vidas. Mas quando os membros do grupo encontraram uma criança com problemas, eles demonstraram coragem e se manifestaram.
eles passaram a ser defensores das crianças. O grupo agora tem 77 membros, que cuidam de 1.500 órfãos e crianças vulneráveis. Esther diz: quando eles começam a priorizar as crianças mais vulneráveis, outras pessoas se interessam em fazer o mesmo. Em pouco tempo, todos estão dispostos a ajudar. Todos querem fazer a diferença, porque cuidar um do outro é algo contagiante. No momento, temos muitas crianças vulneráveis. Elas podem ser facilmente excluídas, mas você precisa garantir a existência de sistemas que protejam as mais vulneráveis. Na minha opinião, você precisa ter intenção. Os PDAs precisam ter o propósito de alcançar as crianças mais vulneráveis. Nos últimos anos, o Quênia decretou leis mais rigorosas de proteção infantil. O PDA vem orientando a comunidade e o governo no sentido de cuidar das crianças. Zainabu diz: as crianças aprendem sobre os seus direitos na escola e você observa que elas passam a exigi-los. Dorcas diz: no Parlamento das Crianças, tentamos levantar as nossas vozes para os líderes, para que eles possam fazer as mudanças necessárias. Robert diz: no Quênia, as crianças eram empregadas na colheita do café. Não era fácil tirar as crianças do controle daquelas pessoas. Dorcas diz: há uma plantação de café perto de uma antiga pedreira onde as crianças estavam trabalhando. Depois de falar com o nosso membro no parlamento, eu acredito que ele procurou o presidente do Quênia para contar o que estava acontecendo na nossa região. Muitas crianças voltaram para a escola e não estão mais trabalhando. Anne, de 19 anos, tem o seu próprio salão de beleza, depois de passar por um programa de treinamento profissionalizante realizado por um grupo de ONGs parceiras. Quando Anne tinha 15 anos, a sua família era muito pobre e ela foi forçada a trabalhar em plantações de café, de onde outras crianças também eram exploradas. Anne diz: não era legal, porque eu era muito jovem e tínhamos de trabalhar muitas horas. Hoje ela tem seu próprio sustento e deseja que outras crianças possam ter a mesma oportunidade no futuro. Esther diz: eu acredito que Jesus teria cuidado das crianças que não têm o que comer e defendido seus direitos. O Ministério da Educação precisa garantir que as crianças sejam matriculadas na escola. O Ministério da Saúde precisa garantir que as crianças sejam atendidas nos centros de saúde. Eu acredito que Jesus teria feito assim. Ele teria garantido que as pessoas pobres fossem alcançadas e teria dado o seu próprio bolso, tal como essas pessoas estão fazendo, e teria ajudado as crianças pobres. Amém.